Pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a te moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. E se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. E se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite em que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas. Pode deixar essa música tá ótima. As pessoas estão curtindo ela. O que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aí em mais uma live BCS. E aí você está ouvindo aí ao fundo a música Fica Tranquilo. Você tem conseguido desenvolver a tua fé nesse período? Tem conseguido tranquilizar o teu coração mediante a toda a tormenta de que o Brasil está passando? Ficar tranquilo é algo fácil para você? Ou é algo perturbador? Tem horas que a gente precisa esperar. Tem momentos que Deus não nos dá resposta nem de sim e nem de não, mas espera. Fica tranquilo diante das tribulações e dos vendavais. Fica tranquilo diante da falta de resposta. Mas o espere um pouco também é uma resposta de Deus para o momento que a gente precisa desenvolver o nosso coração a confiar e acreditar nele. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, onde nós podemos ter o privilégio de glorificar ao Senhor em mais uma live, você na sua casa, eu na minha casa, e junto podendo fazer um culto online, onde podemos oferecer a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja bem-vindo todos vocês que já estão aqui conosco. Já temos 20 pessoas, irmã Vilma, Rosa, irmã Rosimar, Penha, Felipe, Ivone, seja bem-vinda, Carla Muniz, Carla Amaral,
Glócia Botelho, irmão Jorge, Mamara, Adriele, Tayane, Milena, olha que coisa boa, irmã Amélia, Luiz Cláudio Patrícia, Marilene, Ronaldo, Herculana, Kátia, Valdir, olha que coisa boa, Tiago, Elaine, sejam bem-vindos, amigos, sejam bem-vindos, irmãos. E você já parou para pensar de que Deus atua em pequenos detalhes na nossa vida? Você já parou para pensar de que Deus é aquele que nos concede o ar para que respiremos e possamos dar prosseguimento à nossa vida? E que esse é um pequeno detalhe que faz toda a diferença? Você sabia que hoje inúmeras pessoas estão lutando para manter o seu pulmão cheio de ar e não conseguem por conta da enfermidade, por conta daquilo que está assolando o nosso Brasil e daquilo que está assolando as nações? Mas você não pode parar de confiar. Por mais que o teu pulmão não esteja tão fortalecido como você gostaria, você não pode parar de confiar. Deus é aquele que atua em pequenos detalhes e Ele quer atuar no teu coração, Ele quer atuar no meu coração, de tal maneira que a gente não se permita olhar para outro lugar que não seja para o céu. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus está entre nós, Deus está em nossas vidas e em nossas famílias. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pelo Evangelho, obrigado pela salvação, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Deus querido, pelo teu amor incondicional a cada um de nós. Pai querido, o Senhor é um Deus de detalhes, é um Deus, ó Deus querido, que realiza obras grandiosas, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Pai, queremos aprender a valorizar os mínimos detalhes, porque o Senhor é um Deus que também valoriza os detalhes. Por menores que sejam, o Senhor valoriza. E a gente gostaria, Deus querido, de nessa noite começar a valorizar os pequenos detalhes, porque são em esses detalhes que o Senhor executa grandes obras, obras de restauração em nossas vidas. Pai, muitas vezes o homem, muitas vezes, ó Deus querido, o ser humano espera uma expectativa, Deus, coloca uma expectativa tão grande, como se o Senhor tivesse que agir, ó Deus, em coisas grandiosas, luxuosas, ó Deus, em que o Senhor pudesse alertar a todos, ó Deus, com os seus feitos poderosos. Mas o simples, o humilde, observa os pequenos detalhes. E nessa noite nós queremos te dizer, seja bem-vindo no nosso meio, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. O Senhor é bom em todo o tempo. E jamais, ó Deus querido, o Senhor há de atuar no coração daqueles que confiam em Ti. Obrigado por essa noite e pelo privilégio da salvação. Em Jesus Cristo nós oramos assim, no nome bendito e eterno de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos desenvolvendo aí os 31 dias de oração pela família. Jesus transforma a minha família. E hoje foi o terceiro dia que oramos pela nossa família. Você está sendo convidado também a orar pela tua família, num período em que você achar importante, mas acompanhe as devocionais que estão sendo informadas, divulgadas, para que a tua família seja entregue. Cada dia é um motivo de oração, mas entenda, Deus tem propósito e Ele deseja salvar a família. Mês de maio, né? Nós consideramos como mês da família e Deus deseja atuar na minha casa, na sua casa e fazer um grande desenvolvimento em nossas vidas. Durante esse período que a gente estiver aqui em culto, curte essa live, compartilha, comenta também, participa aqui comigo, para que juntos a gente possa interagir nesse culto e participar com bastante alegria. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Comenta aí, coloca assim, boa noite. Glória a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez. Que bom a gente poder ter esse canal aberto aqui, que é o Facebook da igreja. E por falar nisso, eu quero te convidar. Curte lá. Compartilha aí o Facebook da igreja para que outras pessoas também tenham acesso. Vai lá também no Instagram, a gente tem realizado um trabalho bem bacana, que são as lives. Os comunicados também estão sendo feitos por lá. E em breve, o nosso YouTube, a gente vai conseguir fazer cultos ao vivo por ele, mas por enquanto ainda não está dando, mas a gente vai chegar lá. Então, tudo aquilo que a gente está promovendo aqui pelo Facebook, a gente também já está fazendo o link lá para o YouTube para que você possa assistir e compartilhar. Eu quero, em nome de Jesus, suplicar que Deus fortaleça o teu coração durante esse período aí de isolamento social, mas que você não se permita olhar
a não ser para o alto céu, de onde vem o socorro presente na angústia e na tribulação e que te faz sorrir em todo o tempo. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dar boas-vindas aqui também a Rafaela, a Mônica, a Sandra, a Pamela, a Jaqueline, a Ivani. Olha que coisa boa, olha que galera legal que já está aqui com a gente, tá bom? E daqui a pouco, como a gente sempre fala, a gente vai desenvolver o nosso momento de intercessão. Irmãos, a palavra de Deus ela é extremamente importante e ela faz com que o nosso caminho ele seja transformado. E depois da palavra do Senhor, da leitura da palavra do Senhor, da ministração da palavra, nós vamos ao momento de intercessão, onde a gente vai suplicar sobre os teus pedidos de oração, sobre a tua vida, sobre a recuperação de algum quadro que você tem desenvolvido e que Deus pode atuar. E eu quero aproveitar a oportunidade de suplicar a Deus que esteja a consolar o coração da Ingrid, da sua família, porque infelizmente há pouco tempo ela recebeu a notícia que uma de suas primas faleceu. Ela está internada há algum tempo e que Deus possa consolar o coração da sua mãe, que se chama Andréia, da Ingrid, que é prima, né? E que todos estão mexidos agora por conta dessa perda tão considerável. Então quero pedir a você que esteja orando por essa família. A Natália, que foi a jovem que partiu hoje, graças a Deus ela estava firme com o Senhor e isso traz um pouco de alento à família. Mas nós sabemos que toda partida ela é dolorosa e a gente vai sentir realmente a dor da despedida. Que Deus possa consolar a Ingrid e toda a família, em nome de Jesus. Não deixa de orar não pela família, ok? A gente tem aqui o pessoal colocando e comentando, a paz a todos, irmã Neuza acabou de chegar, irmã Beth, olha que coisa boa. Eu vou pedir o Felipe ali para colocar uma música ao fundo para a gente, que se chama Deus é Deus. Deus é Deus sobre o aspecto de qualquer situação que você possa estar vivendo ou de que eu possa estar vivendo. Vamos ter fé sobre todos os aspectos da nossa vida. Vamos ouvir um pouquinho essa canção? Eu gostaria que, como meditação, você pudesse guardar isso no teu coração. Não importa a circunstância. Daqui a pouco nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Uma palavra que vai enriquecer o nosso coração. Onde está a tua fé? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Seus planos não têm fim. Sua justiça é para todos. O seu agir é presente. Deus é Deus independente de mim, independente de você. Deus é Deus. Deus atua em pequenos detalhes. Você já parou para pensar de que Deus é aquele que observa você lá do seu trono de graça e misericórdia e vê em você alguém importante? Nós vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 10. Esse texto da palavra do Senhor é um texto que já impactou muitas vidas, pois ele fala sobre a história de Naamã. Ele é sempre Deus. Temos na história aí, que fala aí, é narrado aqui, a respeito de Naamã, em que Naamã era um herói de guerra. Naamã era alguém forte, conceituado, era alguém que era valente, era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha fama, era alguém que as pessoas poderiam projetar nele confiança.
por aquilo que ele desenvolvia, o cargo que ele exercia, mas havia um problema em Naamã. Naamã era portador de uma lepra, uma doença de pele que era difícil de ser tratado, era difícil de encontrar uma cura. Então esse homem, que apesar de ter um conceito muito alto diante do seu povo, diante das medalhas, diante dos títulos que ele tinha, o seu corpo apresentava uma enfermidade que não era bem vista pela sociedade. O seu corpo tinha manchas, feridas que lhe atrapalhavam no seu dia a dia. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Percebam, o Senhor dera vitória a eles por intermédio desse homem contra a Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. O texto da palavra frisa. Ele era alguém conceituado, porém com uma enfermidade. Ele era alguém com títulos, porém doente. No verso 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja o Senhor pela forma como Deus atua no nosso coração e nas nossas incapacidades. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus querido, porque pela instrumentalidade de Eliseu, Naamã foi curado, Deus querido, e se tornou notório o seu exemplo. Pai querido, que nessa hora possamos perceber que o Senhor atua em pequenos detalhes para que a gente possa voltar a cultuar ao Senhor com alegria no nosso coração, observando esses pequenos detalhes, porque faz a diferença, ó Deus querido, e edifica a nossa fé em Ti. Obrigado por essa noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Essa palavra, meus irmãos, ela conota para a gente algo muito significativo: Deus, que tem a grandiosidade, tem todo o poder de restaurar todas as coisas. Ele lá do seu trono de glória e misericórdia, Ele nos observa constantemente e Ele procura fazer os seus benefícios àqueles que confiam em Deus. Observem que no verso 1, no verso 2, vem dizendo a respeito de Naamã, um comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria.
Aquele homem conceituado do jeito que era, conhecedor de todas as guerras que ele precisava fazer, o Senhor dera vitória à Síria por intermédio dele. Observe que Deus tem sempre planos a executar na vida do ser humano, na vida do homem, seja ele conceituado ou seja ele de baixo ali, pequenininho, do jeito que seja. Mas Deus observa a todos de igual modo. Naamã, por exemplo, além de ter todo esse histórico de vitória, Naamã ele tinha uma doença, uma enfermidade. Mas comece a perceber de que Deus ele tem interesse em reescrever ou escrever novas histórias em nossa vida. Quando ele então, olha no verso 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e eles levaram consigo cativa uma menina. Uma pequenina menina foi levada cativa. E essa menina já sabia que Naamã era leproso. Então ela volta-se à sua patroa, à sua senhora, como é descrita na Bíblia, e diz: poxa, quem dera, levando para o popular, poxa, quem dera se o meu senhor, se Naamã tivesse o privilégio, a oportunidade de estar com o profeta, com o homem de Deus, com certeza aconteceria algo diferente em sua vida. Meus irmãos, quantas vezes eu e você seremos chamados a atenção por Deus por coisas tão simplórias, por pessoas que a gente nem mesmo dá muita credibilidade, e quando essa pessoa abre os lábios, começa a falar de coisa que só Deus seria capaz de revelar ao nosso coração. Quando muitas vezes a gente busca apoteose, quando a gente busca show, irmãos, evangélico, para que Deus possa atuar de um jeito ou do outro, quando Deus quer trabalhar na simplicidade. Quem dera, minha senhora, que o meu Senhor conhecesse o profeta, com certeza ele seria curado dessa lepra, dessa enfermidade. Era como se houvesse a necessidade, irmãos. Aquele homem, porque existe esse conceito aqui. Por conta da lepra, por conta da enfermidade, esse homem era desconsiderado de alguma maneira. Não pelo seu conhecimento, não pelo seu quesito, mas pela enfermidade que estava ali na sua pele, no seu corpo. E isso lhe afastava das outras pessoas. É interessante, mas olha o que diz o verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, a partir da palavra daquela menina, dita àquela mulher, a esposa de Naamã, Naamã tem ciência de uma esperança. Deus atua em pequenos detalhes. Uma menina cativa, uma que poderia ser levada somente para servir na casa. Não servia somente na casa, mas serviu como esperança para um coração de um homem. Ela alerta para uma possibilidade. Senhora, se o meu Senhor conhecer o profeta, ele será curado. Olha o que ela faz também. Se meu Senhor pudesse estar diante desse homem. Esperança. Meu irmão e minha irmã, Deus ele não quer mais que a gente viva sem esperança, porque a nossa esperança precisa estar nele constantemente. Constantemente. Quantas pessoas estão desesperançadas nesse mundo? E é como hoje, eu falei propriamente dita na quinta-feira sobre o caos que o nosso Brasil está vivendo, que só se fala de Covid-19 e se esqueceram das outras enfermidades. Agora a pessoa morre por qualquer causa, já vão tentar descobrir se foi por conta da Covid. É mais valor a essa enfermidade do que o próprio Deus que pode sarar essa terra dessa maldição que foi lançada. Está na hora da gente começar a se reerguer, a rever. Aquele homem se encheu de esperança, Naamã, e ele foi atrás de alternativa que pudesse lhe ajudar. Então o verso 5 diz: respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Não, a esperança estava sendo colocada em pessoa errada. Um rei mandando carta para o outro rei, a tal ponto de criar conflito entre os dois. Acaso sou eu Deus que possa curar alguém? Acaso sou eu Deus que possa beneficiar alguém? Eu não tenho tamanho poder. Era o limite. Todos nós, homens e mulheres, nós somos limitados. Nós conseguimos ir até uma certa parte, até uma determinada parte. A partir daquela parte ali, é Deus que começa a atuar no meu coração e no teu coração. E quantas vezes, meu irmão, eu e você, a gente chora muito no nosso travesseiro sem conseguir guardar e reservar dentro do nosso coração fé, paz e esperança.
Quantas vezes? E olha o que diz no verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, guerreiro, lutador, porém doente, enfermo, meu servo, para que você o cure da lepra. O rei não havia entendido. Eu imagino também que Naamã tenha passado o recado de uma forma que não tenha sido muito clara. Porque Naamã não tinha que procurar o rei. Naamã não tinha que pedir que o rei da Síria pudesse mandar carta ao rei de Israel, mas que Naamã tivesse autorização para chegar até o profeta. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vai buscar recurso a respeito de uma cura interior, de uma cura física, naquele que não tem autoridade e poder para abençoar a nossa vida. Tanto é que existe um conflito entre o rei de Israel em relação àquela carta que ele recebe. Provavelmente ele está me provando para que a gente possa rachar, para que a gente possa guerrear. Não. Eu não tenho, meus irmãos, que colocar a minha confiança no homem, porque diz a palavra do Senhor: maldito é o homem que confia no homem. Naamã, ele precisava de uma cura, ele não precisava simplesmente de uma palavra, vá e você vai ficar sarado, você vai ficar curado, não, ele precisava de uma restauração, e para isso ele precisaria passar pela experiência. Que experiência é essa? Logo na frente nós vamos ver que Naamã não teve nem o contato com Eliseu. Eliseu manda um dos seus servos dar o recado, peça com que esse homem mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, um rio podre, sujo. Quantas vezes Deus vai pedir para a gente executar algumas tarefas que aos nossos olhos parecem desnecessárias? Ou de que Deus poderia fazer de uma outra forma, e por que Ele está me pedindo? Ou por que Ele está permitindo que a gente passe por alguma situação? Se Deus poderia encurtar a história, Deus pode fazer todas as coisas ao seu bel prazer e na forma como Ele quiser. Nós não temos autoridade, irmãos, para levantarmos a nossa serviço e dizer: Deus faz assim ou faz assado. Como eu muitas vezes vejo pastores e outras pessoas pregando, dizendo: eu não aceito isso. Nós não temos essa autoridade diante de Deus. Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele nos confronta a crer nele. Percebam, olha o que diz aí, no verso 7 diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu? O rei de Israel disse: gente, eu não tenho poder para isso, eu não tenho autoridade para isso, eu tenho os meus limites, mas eu não sou Deus capaz de curar esse homem. Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Quem sabe naquela carta estava escrito nada mais, nada menos do que um pedido de socorro. Mas para o rei parecia ser algo de confronto. Muitas vezes nós iremos passar pelo nosso confronto, e hoje mesmo eu estava pensando a respeito do inimigo. O inimigo das nossas almas, os inimigos que se levantam no meio do caminho, o inimigo de uma enfermidade, o inimigo de um descrédito. São inimigos que vão aparecer na nossa vida diariamente. E Deus falava no meu coração, ministrava hoje, depois que acabou a live da Escola Bíblica Dominical, eu estava voltando para casa, e eu estava pensando: Senhor, a força dos inimigos são contrárias à nossa, mas o Senhor não permite que nenhum inimigo chegue à nossa vida, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Deus não permite que nenhum inimigo chegue à nossa casa, chegue até a nossa frente, se a gente não tiver habilitação para lutar contra ele. E é interessante pensar nesse detalhe. Os inimigos que você tem à sua volta, sejam eles físicos ou espirituais, saiba de uma coisa: Deus permite com que você passe por essa luta, por essa batalha, para que você possa provar a sua fé, fortalecer o teu coração e desembainhar a espada e lutar ferozmente. Porque eu costumo sempre lembrar, é um dos exemplos que muito mexe com o meu coração. Se Ana não tivesse Penina ao seu ouvido falando: não engravida, o seu útero é seco, ela não consegue engravidar do próprio marido, o deboche daquela mulher de Penina ao coração de Ana
foi o combustível para que Ana pudesse se jogar diante de Deus e falar: tu sabes, Senhor, que eu preciso. Eu quero um filho, e se um dia o Senhor me der esse filho, quando ele estiver pronto, eu levarei para que aprenda na tua casa como te servir. Muitas vezes eu e você teremos que estar de frente com o inimigo, seja ele visível ou invisível, mas para a gente manter a nossa postura de fé, de confiança, de que a gente vai passar ileso por esse problema. Nenhum inimigo se levanta contra nós, se não for da vontade e permissão de Deus para provar a nossa fé e ver o quanto nós somos fortes. Ah, pastor, eu não sou forte não, eu sou fraco demais. Irmãos, eu também sou muito fraco. Eu choro muitas vezes. Muitas vezes eu falo: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero que acabe logo esse vale. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a respirar, eu quero voltar a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Eu quero voltar para a igreja, abraçar os meus irmãos. É como esse conflito que nós estamos enfrentando hoje. Você vai enfrentar conflitos na sua vida, mas é necessário você acreditar que o quadro desse conflito poderá ser alterado a qualquer momento, se você acreditar. Acredite. Faça com Deus prova, mas não duvidando de que Deus possa fazer alguma coisa. E quando eu olho para essa passagem de Naamã, eu me lembro exatamente, eu penso exatamente a respeito disso. Ele tinha um inimigo, o seu inimigo era a lepra agora, mas ele tinha uma expectativa em encontrar o homem de Deus chamado Eliseu. Mas o rei da Síria mandou ele para o rei de Israel. Foi a pessoa errada. Mas quem sabe, dotado de uma vontade, uma necessidade, uma ansiedade para ser curado, ele foi atrás daquilo que teve indicação. A primeira indicação que eu te faço nessa noite é: volte-se ao Senhor. A segunda indicação que eu te faço nessa noite: coloca a tua fé firmada em Deus. Não adianta você só pedir a Deus se você não depositar a sua fé. É necessário que você se volte a Deus, que você olhe para Deus, buscando a sua face, se convertendo dos seus maus caminhos, mas acreditando de que Ele pode fazer maravilhas. Ele pode fazer tudo. Acaso há impossível para Deus? De maneira nenhuma. Jeremias capítulo 32, verso 27 diz: acaso há impossíveis para Deus? Acaso é impossível para você? Para você e para mim, sim. Para Deus, nunca. De forma nenhuma. E olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 8. Porque depois que o rei de Israel ele fala, ele está querendo levantar um pretexto para romper comigo, o verso 8 diz: ouvindo, porém, a notícia chegara até Eliseu. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Por que você ficou chateado a tal nível? Por que você se deixou levar pela sua ira? Irmãos, vocês já pararam para pensar, para perceber de que muitas vezes nós somos levados a nos irar e a gente se deixa levar pela ira? Mas o que diz a palavra do Senhor? Ireis, mas não pequeis. Cuidado, você pode se irritar, mas você precisa se controlar. Cadê as virtudes do Espírito Santo? Cadê o domínio próprio sobre o teu coração? Pastor, mas por que Deus então permite com que a gente seja provado se a gente tem os nossos limites? Ninguém é provado acerca do limite que possui. Deus é fiel para nos dar todo e qualquer tipo de escape. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E quando Deus ama, Ele prova. E Ele permite que a gente passe pela prova, sim. Eu estou olhando aqui, eu vejo a quantidade de pessoas que estão assistindo a esse culto nesse momento, que estão sendo ministrados nesse momento. Eu não sei como foi a tua sexta-feira, eu não sei como foi o teu sábado, eu não sei como foi o teu domingo até agora. Se foi de prova, se foi de luta, se você se chateou com alguém, se você brigou com alguém, se você falou assim, não quero mais. Mas saiba de uma coisa, até quando a gente discute com uma pessoa, se a gente não tiver o domínio próprio, a gente coloca tudo a perder. Eu ouvi uma pessoa hoje dizendo
de que estava brigando muito, o casal estava brigando demais, o tempo todo. E não sabiam explicar e justificar por quê, mas estavam brigando o tempo todo. Até que a esposa entende, e aí isso é muito interessante, seja de um lado ou do outro, alguém tem sempre que baixar a guarda para deixar com que o Espírito Santo administre ou ministre ao coração do casal, da família, seja o que for. E aquela esposa disse ao marido: fulano, nós estamos brigando muito e desnecessariamente. E perceba uma coisa, querido irmão e querida irmã, muitas vezes seremos alfinetados pelo mal para a gente achar defeito em todas as coisas. Achar que, como esse rei, nós estamos sendo alfinetados porque a pessoa quer implicar conosco e a gente deixa a ira tomar conta do nosso coração, a gente deixa a ira tomar conta da nossa mente e aí somos inflamados. Quando aquele rei rasga as vestes, Eliseu soube da história e falou: por que rasgaste as vestes? Deixa esse homem vir até mim. E olha, eu fico interessado, eu fico feliz a vida. Ele diz assim: deixai-o vir até mim, e saberá que há profeta onde? Em Israel. E saberá que há alguém que representa a Deus aqui nessa terra, e que esse homem será transformado. Deus utiliza pequenos recursos para mudar o conceito da nossa vida. Aquele casal que eu falara anteriormente, ele chegou à conclusão, esse casal chegou à conclusão de que estavam errando tolamente, porque não se ouviam mais, não conversavam mais, tudo era motivo para discussão, tudo era motivo para briga. E eu digo uma coisa para você: o inferno está cheio de motivos para que a gente possa travar batalhas com a outra pessoa e não com o inimigo. Mas quando nós observamos, ao ouvir, quando nós ficamos atentos à palavra de Deus, essas setas malignas elas caem por terra. Eu não sei porquê, não estava no meu roteiro aqui, mas eu digo para você uma coisa: se por todas as coisas ou por qualquer motivo você briga dentro de casa, está na hora de você rever os teus conceitos. Está na hora de você fazer ajustes. Porque quem muito vê defeito no outro, pode ser que é a mesma pessoa que esteja cheia de defeitos. Só que você quer, muitas vezes, que a outra pessoa mude. A carta que o rei da Síria manda ao rei de Israel pode parecer lá um pretexto para a guerra, mas não era nada disso. Ele estava pedindo ajuda. Cuidado. Vigie mais. Observe mais. E quando você abrir ou pensar em abrir os seus lábios para dizer uma palavra dura, grosseira, cala-te. Cala-te. A gente precisa desenvolver equilíbrio dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque dias difíceis irão chegar. Sabe, tem pessoas que sofrem muito com aquilo que é físico. E tem pessoas que sofrem muito com aquilo que é interior. O físico, os olhos veem, mas o interior não. E ninguém sabe o que se passa dentro de você, o que se passa dentro de mim. Mas Deus sabe. Deus sabia o que se passava dentro de Naamã, mas Deus coloca esse homem também à prova. Mas ele não deixa aquele homem voltar para casa. Deus atua em pequenos detalhes. É necessário se despir de achismo, das suas próprias convicções, ou até mesmo de pretextos. Olha o que diz a palavra no verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai. Eliseu não saiu da sua casa, não saiu lá do seu banco. Ele não fez muita coisa, entre aspas, conforme o desejo de Naamã. Ele diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Irmãos,
Isso seria muito fácil, meus irmãos, se ele fosse encaminhado a banhar-se em uma praia de águas límpidas. E Deus poderia fazer isso. A nossa cerviz, muitas vezes, ela está empinada como se nós fôssemos superiores. E aí Deus nos quebra por inteiro. E foi isso que ele fez com Naamã. Era um comandante, era um guerreiro, era alguém que tinha autoridade, era alguém que tinha fama, a boa fama. Mas Deus precisava quebrar ainda algumas fagulhas do coração ou da mente daquele homem. Aquilo lhe pareceu horrendo. Ué, Deus não poderia me mandar me banhar em um rio mais limpo, mas vai me mandar me banhar num rio podre e ainda 7 vezes? Lembra do que eu falei no início, que Deus atua de formas simples e em pequenos detalhes? O texto a seguir vai mencionar de que Naamã, ele estava chateado e ele estava pronto para ir embora. Mas um de seus soldados, a gente tem aí, irmãos, mais um personagem de grande teor e de grande responsabilidade na vida de Naamã. Um dos seus soldados fala: mas meu senhor, será que se você não fizer o que o profeta disse, não valerá a pena? Afinal de contas, é como se ele dissesse assim: afinal de contas você já está todo ruim mesmo. A tua pele está toda esbranquiçada. Será que não vale a pena você pagar o preço de mergulhar 7 vezes nesse rio e sair curado, como disse esse homem, embora você não tenha estado com ele? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente quer ver sinais e maravilhas da parte de Deus sem crer antes. Não, Deus não faz sinais e maravilhas sem que haja fé. A fé é o princípio pela qual vai movimentar o coração e a mão de Deus em teu favor, em favor da tua família, em meu favor, em favor da minha família. Não queira ver fogos de artifícios. Não queira ver estrela cadente. Não queira ver outros planetas, céus. Não queira ver. Queira crer primeiro. Queira crer primeiro. Você quer crer? Você acredita de que Deus pode fazer todas as coisas e mudar o conceito da tua casa, da tua vida hoje? Você crê nisso? Eu creio. Eu tenho lutado durante 13 anos. E eu não vou desistir, nem eu nem a Lília. Nós estamos lutando durante 13 anos para que haja cura do nosso filho Guilherme, que tem autismo. Deus pode não querer curar se ele não tiver propósito. Mas eu, enquanto homem, eu continuo pedindo a Deus, porque ele, Guilherme, é alguém muito querido da parte de Deus. Pode ser que Deus não cumpra a minha vontade, ou melhor, atenda a minha vontade. Cumpra não, né? Ele tem que cumprir só a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Pode ser que Deus nunca atenda esse meu pedido, mas eu vou deixar de crer? Não. Teve um dia que o Guilherme olhou para mim, irmãos, e eu tive a sensação de que ele iria dizer uma frase. Os meus olhos encheram de lágrimas e eu disse para ele, olhando dentro dos olhos e ele olhando fixamente ao meu olho, e eu disse para ele: fala, filho. Eu disse essa frase 3 vezes e o meu coração cheio de emoção, E na terceira vez que eu disse a frase, ele abaixou a cabeça e saiu. Eu dei um sorriso e disse: eu creio de que Deus pode fazer uma obra. Eu creio. Se ele não tiver propósito, é com Deus. Mas o meu papel é crer. E eu fico a pensar nessa palavra. Aquele homem foi então colocado à prova diante dos seus conceitos, diante da sua autoridade. Foi mandado, é como se ele tivesse sido mandado a se banhar num valão podre, sujo, imundo, fedorento, mas havia propósito ali. E quando houver propósito da parte de Deus para o teu coração, para o meu coração, Deus poderá nos encaminhar a fazer algo que humanamente parece louco para a humanidade, que humanamente parece ser coisa, insana, insensata, mas Deus atua de forma que nem eu nem você podemos entender. É necessário se despir de achismos, de pretextos. Às vezes
ele vai realizar algo que seja difícil ao conceito humano. 7 vezes Naamã. E diz assim, no verso de número 11, fala da forma como Naamã se reporta a questão da sua lepra, de como ele recebeu aquela notícia. No verso 12 diz, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Eu e você, nós temos uma escolha hoje. Acreditar. Não poderia Deus fazer diferente? Não poderia Deus ter evitado que o Covid-19 chegasse até o Brasil? Poderia. Deus pode todas as coisas. Mas Deus permite com que muitas coisas aconteçam em nossa vida para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja lembrado e para que ele possa ter a oportunidade de fazer maravilhas e proezas na vida daqueles que creem. Poderia ser em muito outro lugar, muitos outros rios, mas ele me manda ir logo nesse podre. Então o verso número 13 diz, então se chegaram a eles os seus oficiais e lhes disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso achismo, o nosso pretexto, nos faz atrapalhar a ação de Deus sobre a nossa vida. E às vezes um pequeno ou uma pequena, um irmão, uma irmã, um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, fala algo assim, tão pequeno, que diz assim, será mesmo que você precisa disso? Que tal você fazer de uma outra maneira? E às vezes a gente, com a nossa autoridade, não, eu vou fazer do meu jeito, é assim que vai acontecer, e eu quero, é assim, eu quero. Mas muitas vezes, irmãos, a solução do nosso problema está ao nosso lado, ao nosso pé do ouvido, onde o Espírito Santo fala conosco ou através de outras pessoas para falar conosco. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei, inclusive, por que Deus ministrou essa palavra no meu coração. Mas eu só te digo uma coisa, para Deus não existem impossíveis. A palavra daqueles oficiais, aquele homem chamado Naamã, foi suficiente para que ele pudesse despertar. É mesmo? O que será esse rio podre mediante a perspectiva de uma cura? Então ele vai, mergulha uma, mergulha duas. Imagina que na terceira vez ele deve ter dito, que nojo, eu estou mais sujo do que eu estava, porque embora com feridas no corpo, eu ainda estava mais limpo. Mas a frase dos oficiais ainda lhe vinha à mente, não seria melhor? Isso não te custa tanto. Ele continua o 4º mergulho, o 5º mergulho, o 6º mergulho. E diz assim, no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ficou limpo. Olha que majestade, que glória! Deus atua diante das nossas incapacidades e das nossas imperfeições. Quando eu olho para Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, nós temos a passagem bíblica que fala a respeito dos 10 leprosos. 10 leprosos, ao verem que Jesus se aproximava, gritaram a respeito e em direção a ele, mestre, tem misericórdia de nós, nos cura, nos limpa. Olha o que diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Jesus poderia passar por outras áreas, mas Jesus passa ali, exatamente onde tinham necessitados. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. A necessidade desses 10 leprosos, a necessidade, melhor dizendo, desses 10 homens, era a mesma necessidade de Naamã. Compadece-te de nós. Jesus se compadeceu daqueles 10 homens.
Jesus se compadece de você, se compadece de mim no dia de hoje ainda. Ele se compadece de nós. E diz assim Jesus ao verso 14: Ide mostrai-os aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados daquela enfermidade. Muitas vezes a gente vai chegar diante de um consultório médico e o médico vai dizer assim: não tem cura. Às vezes o médico vai chegar diante, a gente vai chegar diante do médico e ele vai falar assim: você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida. Não há o que fazer. Ou você toma essa medicação, ou a sua vida ela será reduzida. O seu tempo de vida será reduzido. Quem é o homem para determinar quanto será o meu tempo de vida? Eu sei que eu devo cumprir a minha etapa enquanto homem e de entender que quanto mais benefícios eu fizer ao meu corpo, melhores serão as condições de eu continuar vivo. E que eu preciso também de orientações médicas em muitos momentos da minha vida. E existem momentos que Deus nos coloca à prova para que a gente possa ver de que Ele é Deus e de que Ele pode fazer todas as coisas. 10 homens foram orientados pelo mestre. Vocês devem voltar até o sacerdote e mostrar a pele para eles. Mas a caminho ao sacerdote, aqueles 10 homens já estavam curados, mas um deles, que tinha o coração grato, volta. Ele volta até Jesus e ele diz: olha o que me aconteceu. E Jesus, então, olhando para aquele homem, como aquelas pessoas que estavam à sua volta, diz: não eram 10 os homens que pediram ajuda, mas só um veio para agradecer. É a esse, meu irmão. Quem sabe eu e você não precisamos ser esse um que volte. Pare de acompanhar a multidão, pare de ver a multidão se aglomerando e falando besteira e bobagem o tempo todo, te fazendo acreditar de que essa pandemia é mais forte do que Deus. Não, a lepra não venceu aqueles 10 leprosos. A lepra não venceu Naamã. Sabe por quê? Porque Deus e Jesus Cristo estavam no controle. E quando Deus está no controle da nossa vida, nada nem ninguém pode nos vencer. Nada nem ninguém. E olha, eu ainda gosto de ler um pouco mais. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Pode ser que na tua caminhada muitas pessoas possam deixar de voltar para agradecer. Mas se você fizer diferente, como esse homem fez, o teu coração será muito abençoado e a tua jornada também. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus ainda aborda algo que é muito importante. 10 foram curados. 9 eram judeus. 1 era um samaritano. 1 era o que estava fora da linhagem. E foi exatamente esse 1 fora da linhagem, 1 que não tinha tanto valor para a sociedade, foi aquele que voltaram até Jesus e disse: obrigado, olha a minha pele. Obrigado. Pequenos detalhes fazem a diferença. E Deus atua em pequenos detalhes. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Era como se Jesus falasse para aquele homem: a tua fé limpou a tua pele e a tua fé curou a tua alma. E para essa noite eu digo para você: Deus ele pode atuar nos pequenos detalhes. Não espere fogos de artifícios. Não espere estrela cadente. Não espere isso ou aquilo outro. Mas coloque o teu coração à prova diante daquilo que Deus pode fazer. Tenha fé. Encare a tua vida como algo que seja nas mãos do Criador. O verso 15, para a gente finalizar, diz assim: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo.
Mas vamos lembrar? Quando o rei de Israel rasga as vestes, ele diz assim, Eliseu diz assim, manda ele vir ter comigo e saberão que existe um Deus em Israel. Quando aquele homem é convidado a entrar naquele rio podre, ele fala, por que não me mandou para um rio mais limpo? Existem outros por aqui. Os oficiais disseram, será que você não poderia fazer algo que até pudesse ser difícil? Mas esse é fácil, dá para você fazer, você não toparia? E aquele homem entende que sim. Daqui a pouco ele volta com a sua comitiva e vai até Eliseu e diz, verdadeiramente existe um Deus em Israel e não há outro. Não há outro como meu Deus, não há outro como teu Deus. Não há outro Deus que te assiste e te atende nas tuas aflições, nos teus medos, nos teus traumas. Não existe nenhum outro. Quando eu estou aflito, eu choro. Quando eu estou ferido, eu oro. Quando eu estou cansado, eu peço força a Deus. Porque a minha esposa não pode me dar força suficiente como eu preciso ou muitas vezes como eu quero. Mas Deus, que é o meu socorro bem presente, Ele me ouve todos os dias. Naamã foi colocado à prova, porque o seu coração era duro demais. Mas percebam, Deus usou uma menina que foi levada cativa. Quem diria que aquela menina, além de servir a sua senhora, serviria como uma discípula de Deus no meio do nada, no meio do caos. E eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte, o melhor ambiente para Deus desenvolver milagres é no meio do caos. Então que Deus guarde o teu coração, guarde a tua vida e possa ministrar coragem, força e fé, para que em nenhum momento você se esqueça de que Deus tem propósito sobre todos os aspectos na tua vida, na tua casa, no teu coração, nas tuas emoções e nos teus sentimentos. Deus cuida de tudo. Sabe por quê? Ele é Deus. Minha fé não está firmada somente naquilo que Ele pode fazer. Minha fé não está firmada se Ele vai ou não fazer. Minha fé está firmada naquilo que Ele é e representa. Naamã foi transformado e ele quis presentear o profeta. E eu digo para você, o melhor presente que você pode dar para Deus é o teu coração, os teus interesses, os teus planos e os teus sonhos. Isso sim é valorizar aquele que tem a vida eterna. Glória a Deus por isso. Você pode escrever glória a Deus, você pode participar comigo aí. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão escrevendo, como a Carla botou, não podemos viver sem o nosso Senhor, não tem como. Estaremos arruinados se nos esquecermos de Deus. Pois bem, nessa noite eu quero fazer como aquele ex-leproso, como aquele estrangeiro. Eu quero me voltar a Jesus e dizer, obrigado. Obrigado porque eu fui curado. Deus deseja curar a tua casa, a tua vida e o teu coração. Glória a Deus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa ministrar o teu coração e guardar a tua vida. Estamos apenas começando a semana. A semana precisa ser de vitória, de conquista, de confiança, de fé. Por mais que as tribulações apareçam, Deus vai continuar cuidando de você. Glórias sejam dadas ao Senhor dos Exércitos. Enquanto a gente ouve mais uma canção, eu vou vendo quem está aqui com a gente. Enquanto a gente ouve mais uma canção, eu gostaria que você fosse colocando aí nos comentários nome de pessoas que precisam do socorro de Deus, uma cura, um milagre. Eu tenho um amigo chamado Edson que está internado. Ele está com um quadro delicado, precisa de uma cura, de um milagre, de uma intervenção que só Deus pode fazer. Ele é servo do Senhor, está com a sua fé em dia e nós sabemos que Deus pode restaurar. Então eu também te convido a colocar nomes aí que necessitam de intercessão, de cura, de milagre.
Seja você como a menina que disse: ah, se meu Senhor pudesse chegar até o homem de Deus. Seja você como os oficiais de Naamã. Seja você uma ferramenta a levar outros até Deus. E esse é o momento da intercessão. Olha que canção. Glória a Deus. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender. Olha a canção, hein? Mas prefiro confiar sem compreender. Olha como essa canção se encaixa naquilo que a gente falou nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Estou lendo aqui os seus pedidos de oração. Estamos todos juntos nesse mesmo propósito. Aleluia. Eu também creio na cura no milagre. Eu creio que essas pessoas que estão sendo colocadas aqui no período de intercessão, seus nomes lembrados, serão pessoas que poderão se levantar para a glória de Deus Pai e elas irão testemunhar. Eu creio nisso. Escreva aí, eu creio. Escreve nos comentários, eu creio. Aleluia. Eu creio. Eu creio nisso. Olha quantos pedidos nós estamos tendo aí. Será que só eu sou necessitado? Não. Todos nós necessitamos do agir de Deus, da misericórdia, da sua graça e da sua restauração. E assim como eu preciso, você precisa, outras pessoas precisam. Então nós seremos nesse momento como uma menina que alertou a sua senhora para alertar Naamã de que existia um profeta. Nós seremos como esses oficiais que irão aparecer para levar até Deus os necessitados, os enfermos, os aflitos, os feridos. Nós seremos essas pessoas. Aleluia. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido. Cremos, Senhor, em Ti. Eu cuido de Ti. Aleluia. Aleluia. Olha que maravilha. A gente tem aqui inúmeros pedidos, várias pessoas. A irmã Mara, por exemplo, colocou uma lista de pessoas que estão com Covid-19. A irmã Rita colocou uma pessoa que está internada no CTI com Covid-19. Eu vi aqui outras pessoas pedindo pelas suas famílias. Eu vi aqui outras pessoas pedindo por si mesma. Rosa, que Deus te abençoe, que Deus guarde teu coração. Ulisses pedindo pelo seu pai, Francisco Carlos, a sua avó, Nádia Dias, de 92 anos. 92 anos. Brina, Romildo. Olha isso. Eric, Valdelira, Everaldo, Pablo, Helena, Marilena, Gésio, Rita, Franklin, Peterson, Clarita. Nós cremos no poder de Deus. Ana Cristina colocou pela missionária Betânia. Nós temos uma lista pela irmã Celi, que está internada também, necessitando do socorro, da misericórdia do Senhor. Pela Samara,
pela Samara, vamos orar pela Samara, pela Valquíria, pelo Itamar. Olha, irmãos, quantos pedidos, quantos necessitados. Eu tenho necessidade do Senhor, eu tenho necessidade do Senhor. Vamos orar pelo Robson, vamos orar aí pelo Diogo. Eu estou lendo nome por nome, irmãos, porque isso é tão importante para mim. E eu creio que para você que também está participando e assistindo, também deve ser importante. Então, juntos nós vamos orar e interceder a Deus. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, quem sabe numa condução, aonde quer que você esteja, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e que juntos nós pudéssemos orar. Se você lembrar e quiser durante essa oração falar o nome dessas pessoas que você colocou, sinta-se à vontade, porque eu quero ser nesse momento como os oficiais de Naamã, que levaram ele a crer de que não era o Rio Jordão que poderia curá-lo, mas a palavra do profeta de Deus que pode curar. Vamos orar? Pai, eu quero muito te agradecer por essa noite, eu quero muito te agradecer por esse culto, eu quero te agradecer por cada pessoa, Deus querido, que participa nesse momento, e nessa hora, Espírito Santo de Deus, aquilo que para nós é insuportavelmente difícil, para ti, ó Deus querido, não existem impossíveis. Pai querido, são muitas as pessoas internadas nesse momento, muitas pessoas precisando, ó Deus, de respiradores, mas mais do que respiradores, essas pessoas elas precisam, sabe de quê, Senhor? De um milagre, de uma intervenção do Senhor. Então nessa hora visita cada leito de hospital, visita, Deus querido, cada enfermaria, visita cada CTI, visita cada equipe médica em nome de Jesus, ó Deus, e livre esse povo brasileiro dessa maldita Covid-19, ó Pai, que muitas vidas sejam levantadas do monturo, que muitas vidas, ó Deus, voltem a engrandecer ao Senhor. Pai, eu creio no milagre, eu creio na restauração, eu creio, Deus querido, que tudo é possível ao que crê, que nada é difícil ao Senhor, porque ao Senhor é dado toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus Cristo disse ao Pai que nós faríamos as obras iguais às dele ou superiores às dele. Então, em nome de Jesus, é no teu nome que nós apresentamos cada nome, ó Deus, que consta nessa lista, Deus querido, de intercessão, de oração. São homens e mulheres que apresentam suas famílias, que apresentam amigos, que apresentam parentes, ó Deus querido, nessa hora. Porque aonde a medicação não pode agir, o Senhor é o antídoto certo para cura e milagre. Ó Deus querido, nessa hora eu aproveito também para te pedir que o Senhor possa confortar os corações enlutados, machucados, ó Deus, pela perda de entes queridos nesse momento. Conforta, consola, Deus, consola. O Senhor é Deus, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E em nome de Jesus, eu abençoo esta nação, eu abençoo o nosso povo, ó Deus, eu abençoo a cada cristão espalhado, ó Deus querido, em Seropédica, nas cidades circunvizinhas, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo. Eu apresento a cada um desses necessitados, homens e mulheres, que estão aprendendo a confiar no Senhor, aprendendo a valorizar a intimidade contigo, em nome de Jesus. Fecha nessa hora, em nome de Jesus, sepulturas, ó Deus. Dá libertação a tantos quantos necessitarem e crerem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É no nome de Jesus que eu suplico cura, milagre e restauração. Obrigado, porque Naamã foi curado pelo poder que há no Deus vivo. Obrigado, Deus querido, porque aqueles 10 homens foram curados da lepra graças à misericórdia de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que essa misericórdia está até hoje atuando sobre a vida da humanidade. Senhor, os efeitos das enfermidades são devastadores, mas o poder que há em tuas mãos, ó Deus, não pode ser comparado a nada nem a ninguém. É no nome de Jesus que nós te apresentamos cada vida, cada família, cada pedido, cada situação, cada circunstância, no nome eterno, bendito e salvador de Jesus Cristo, o Filho de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu fico muito feliz da gente fazer momento de intercessão. Muito feliz mesmo. E eu quero te convidar, durante esse período de maio, a não deixar de orar. Nós estamos ansiosos para voltarmos aos nossos cultos presenciais.
Mas até que tudo isso passe, nós vamos continuar fazendo os nossos projetos, os nossos cultos, as nossas lives. Nós vamos continuar por aqui, entendendo que a palavra de Deus, ela ultrapassa limites e barreiras, porque Deus, ele atua no meio da nossa dificuldade. Acredite nisso o tempo todo, acredite nisso. Olha que coisa linda, eu estou muito feliz pelo número de irmãos que estão participando do culto conosco. Como eu digo sempre, né, o pessoal já está até brincando, pastor, você está parecendo youtuber, mas eu não quero, não tenho um propósito de ser youtuber. Mas compartilha essa live, compartilha com um amigo, compartilha com um parente, com um vizinho, compartilha pelas suas redes sociais, porque até o offline, a mensagem do Senhor, ela pode fazer transbordar um coração de alegria e entusiasmar alguém pela fé em Jesus Cristo. Então faz isso, compartilha, curte, comenta, dá vários likes aí, ó, e faz valer. Olha que coisa maravilhosa. Estamos entrando aí num desafio tão grande, não sei se vocês viram, mas eu estou feliz da vida. Eu sou como um garoto, quando ganha um doce, um bolo de chocolate, uma Coca-Cola, eu sou como esse. Olha como está ficando bonita a nossa live. A gente já tem, ó, tagzinhas aí, marcações, olha que coisa boa. Olha o nome aqui embaixo, ó. Isso tudo para a glória de Deus Pai. O Senhor tem possibilitado de que a gente viva e veja isso para a glória de Deus. Quem diria, irmãos, que Deus despertaria tantas pessoas para que a igreja pudesse se fortalecer. E você faz parte dessa história, você é abençoado para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Ana Cristina, Jorge, Rosa, Carla Amaral, Rita, Lourdes, Eliane, Analice, Vilma, Carla Muniz, Tatiana, Marilene, Mara, Carla Amaral, Adneia, Rosimar, Ulisses, amo você, cara. Gláucia, irmã Gláucia, você mora no nosso coração. Irmã Regina Monteiro, Elaine Lorosa, Flávio, Deus te abençoe, querido. Irmã Ivone, que está longe da gente, mas a internet permite com que a gente esteja perto. Mônica Mofatti, Deus os abençoe. Valdelíria, Maria Helena Batista, irmã Maria Helena, que saudade da irmã. Luiz Cláudio Patrícia, Márcia Guimarães, quem mais está aqui? A Cris Mofatti. Cris, Deus te abençoe em nome de Jesus. Manda um abraço aí para o meu amigo Elcio, tá? Quem mais está aqui com a gente? Irmão Carlinhos Oliveira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha que galera maravilhosa. Maria do Carmo Costa, Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vi que a Juliana também estava aqui. Eu vi que a irmã, o Alexandre está aí na área, Tayane. Olha que coisa boa. Irmãos, Léo, Deus te abençoe também, amigo. Deus te abençoe. Que bom a gente poder estar junto. E eu espero mesmo que esse culto possa ter abençoado a tua vida, mas que acima de tudo o Espírito Santo tenha liberdade de atuar no teu coração. A semana só está começando. Fique antenado aí naquilo que a gente está compartilhando. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E lembre-se, a igreja não para, e juntos nós podemos fazer uma história maravilhosa. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que aguardam e professam a volta de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus.